bolsa feminina. Será que a bolsa feminina pode causar aí problema na coluna também? Problema como? Coloca na tela aqui, produção, que nós já separamos alguns problemas aí possíveis, né? Quais são? Pode colocar. O desvio lateral vertebral, que é a escoliose. Pode mudar a lordose, que é o desvio vertebral na região lombar. E também um outro problema aí bastante frequente, a cifose, que é o desvio vertebral na região torácica, principalmente. E aí, Michel, o uso da bolsa feminina, dependendo o peso, pode realmente causar esses tipos de problemas? Sim, pode sim. Se a gente for usar ainda como exemplo o último, que foi a cifose, seria o quê? A mulher com a bolsa ao lado dela e ela mais projetada de uma maneira anterior, né? A gente já viu muitas mulheres que andam pela rua até segurando assim às vezes e mais na frente. O que isso vai fazer? Além de a gente pensar somente na cifose, a gente tem que pensar no corpo como um todo, foi o que a gente conversou no primeiro bloco. Então, a cifose em si, ela não vai causar tanto problema, mas o problema é as conexões que existem com a cifose. Então, vamos dar um exemplo. Quando a pessoa está mais anterior aqui, pode ver que meu abdômen ele diminui o espaço. Aqui eu estou reto, aqui eu estou diminuindo o espaço. Se eu diminuo o espaço do meu abdômen, diminui então a contração do músculo chamado diafragma, que é o músculo responsável pela respiração. Então, se a pessoa tem uma alteração a esse nível, ela pode ter uma respiração mais curta. Uma respiração mais curta vai mudar o ambiente químico dentro do corpo, então pode gerar mais inflamações também. Então, olha como que a coisa pode ir muito mais distante, né? Uma coisa vai ligando a outra, Uma coisa vai ligando a outra, né? exatamente. O diafragma preso, por sua vez, vai alterar a nível da lombar, porque o músculo do diafragma, ele sai daqui de baixo, que a gente chama de pilares diafragmáticos, que é essa região aqui, ó. Ele sai daqui e vem para anterior, para vir debaixo das costelas. Então, se a pessoa tem aquela cifose que alterou o diafragma, e o diafragma, por sua vez, tem a sua origem mais baixa aqui na lombar, vai também possivelmente gerar uma dor lombar e possivelmente ter um desvio até postural aqui no quadril. Então, a pessoa pode ter até uma perna mais curta pelo uso da bolsa, entende? Então, o corpo todo está conectado. A gente não pode pensar somente em rotular. A pessoa tem cifose, a pessoa tem escoliose. A pessoa é um todo. Então, ela tem que ser avaliada como um todo. E como você já disse, como no caso da mochila, se usar todo dia da mesma forma e de forma incorreta, aí sim o problema pode surgir. Isso, sim, porque a coluna foi feita Não é tanto o peso, né? Porque o nosso corpo se adapta. Exatamente. A coluna ela foi feita para se mexer. O que não pode é essa rotina diária de maneira inadequada. Ficou bem claro o que você falou, ficou tranquilo da gente entender. Então, fique atento à sua rotina. A rotina é mais importante até do que algum evento esporádico, vamos dizer assim, tá bom? Ok, Michel, então vamos lá para a prática mesmo. Certo. Ai, Marielle, eu gosto de usar a mochilinha, que aliás está em alta, né? Sim, então, a hora que for usar... A mochila, vamos lá. Isso. Como é a forma correta? Muitas mulheres, eu inclusive, utilizo dessa forma assim, ó. Isso, então, o jeito que ela está utilizando... Um ombro só. Exatamente, então... Ela utilizando um ombro só... Deixa eu vir mais aqui, porque as pessoas... Aí. Tá. Ela utilizando somente um ombro, ela vai estar o tempo todo com o corpo projetado para a direita. Mas por que a gente não vê que ela está para a direita? Porque os músculos contrários aqui, eles estão sendo ativados para compensar isso. Então ela fica em posição neutra, mas com um esforço muito forte aqui. Foi o que eu disse, né, Michel? Na verdade, assim, ó, eu coloquei um peso aqui, o normal seria o meu corpo... Isso, né? Ele já caiu pro lado, exatamente, né? Só que existe essa adaptação. Só que daí eu me adapto. Isso, e aí esse ombro, ele tende a ficar mais alto também para compensar tudo isso. E a cabeça tende a vir para trás para compensar isso também. Isso, uma horinha, você usar uma vez na semana, 2 vezes, não vai ter problema, mas imagina todo dia a moça usar desse jeito. Então, vamos melhorar isso. Vamos utilizar as 2 alças da bolsa. Quando a gente colocar a bolsa, a gente tem que apertar pela frente para ela ficar aqui, ó, o mais próximo possível da região torácica, tá? Lembrando que a região torácica... Tem que diminuir a alça. Essa daqui já não está adequada para mim. Exatamente. Aqui nesse caso teria que diminuir essa alça. Então pensando ainda sobre vamos curvaturas, soltar ela para as pessoas terem noção de como ela está errada, ó. Ela está aqui embaixo na lombar, ó. Lembra que pescoço é cervical, torácica aqui, essa região mais abaixo da cervical, e mais embaixo ainda nós temos a região lombar, tá? Então a mochila deveria estar na região torácica, um pouquinho abaixo dela. Puxa a alça. Isso, aqui. Puxa a alça e deixa ela mais rente ao corpo, tá? Evita então deixar ela embaixo. Se a gente for pensar até em números, evite aí deixar
menos do que 5 centímetros embaixo aqui da linha do bumbum, que seria a região mais baixa da lombar. Isso vale para criança também, exatamente, para criança também. Usou mochila é universal, então para todo mundo tem que ter esse equilíbrio, tá? Mesma coisa que na hora da escolha só da bolsa dela, colocar a parte mais pesada por baixo, então de repente garrafas de água ou fichários. A maquiagem, no caso da mulher, sim, né? E aí evite então utilizar esses bolsinhos acessórios, tá? Vai utilizar esses bolsinhos que ficam a mais na bolsa, coloca coisa leve, coloca um cartão, um dinheiro. Isso, um dinheirinho. O dinheiro cartão. não, gente, porque se andar assim com a mochila, ó, corre risco de ser perigoso. roubado, furtado ainda hoje em dia com a violência, não é mesmo? Sim. Outro modelo de bolsa, esse aqui é o que eu mais utilizo, na verdade, no dia a dia. Sim. Tem a alça mais curta, né? Isso, que acaba sendo, de certa forma, melhor, tá? Porque quanto mais longe for o peso do centro de gravidade, que é a conversa que a gente teve, vai ser pior, porque mais esforço o seu corpo vai ter que ter para se adaptar. Sim. Sempre pense nessa adaptação, o que o seu corpo tem que fazer para deixar do jeito que você quer. Tá, bacana. Daqui a pouco, então, você fala qual o melhor modelo. Tá. Vamos explicar todos como se usar. Esse aqui também. Isso. Na hora da escolha desse modelo, seria o ideal o quê? Deixar a alça mais ou menos nessa altura que ela deixou, que tá bem interessante. Pode ver que não tá passando aqui do nível do quadril dela. Tá centralizado, né? Isso, tá centralizado. Então não tá nem muito acima, ao nível do peitoral, nem muito abaixo, a nível aqui da lombar. Ela tá no meio do caminho, é aqui que deveria ficar, tá? Bacana. Nem muito embaixo no glúteo, nem muito em cima no peitoral, tá? Muita mulher utiliza dessa forma também. Se você aí de casa está me assistindo, vai se identificar, e aí, né? a rotina assim, dessa... olha, Michel. Sim, então, Pra baixo. utilizar desse jeito vai gerar também essas alterações porque está bem distante, ó. Pode ver que onde está a bolsa dela está bem distante daquele centro gravitacional que a gente conversou. Então isso gera... Aí é mais fácil de fazer assim. Sim, gera adaptações. Aí a mulher no final do dia, ela pode ter dor no pescoço, ela pode ter dor até na mandíbula, aqui na região da mordida. A gente fala, nossa, mas o que eu comi porque de a pesado? fáscia, gente, ela tá liga, conectando tudo. Tá conectando tudo, né? Então Sim. a fáscia pode delar do Exatamente, pé, ela sobe. até Exatamente. aqui. Então assim, Michel, eu gosto de usar a bolsa assim e eu vou usar assim. O que eu recomendo então? Usa um lado do braço, aliás, usa um dia um lado do braço, usa o outro dia o outro e vai mudando, gente. O corpo humano foi feito para se adaptar. Então vai mudando, não deixa virar uma rotina. Bacana. Tá bom? E agora, essa daqui é mais pra noite, às vezes, né? Acho que é difícil a mulher, porque mulher, Michel, leva tanta coisa. Essa bolsa aqui não cabe as minhas coisas diárias não, viu? Que eu preciso levar. Então, essa daqui é mais pro final de semana, então se usa menos. Isso, então se né? usa menos é mais tranquilo. Mas mesmo assim, ela tem alguns ajustes de alça. Então, de repente, se precisa usar um tempinho a mais, faz um ajuste nela. Veja se ela está equilibrada. Esse equilíbrio, eu quero dizer que o quê? Que não esteja muito peso na frente se comparado com atrás. Vai deixar ali o peso, deixa a parte mais pesada no fundo, tá? E aí também fique atento a esses acessórios, tá bom? Quanto menos acessório de peso, vai ser melhor. Então, aqui a alça está errada, deveria ser um pouquinho mais para cima? Um pouquinho só mais para cima. Pouca coisa, mas eu acho que já estaria... Na medida do quadril aqui. Isso. Então lembrando, não deixe ficar nem no glúteo, tá? Que é a parte mais baixa, que seria o bumbum, nem ficar muito acima na região do peitoral. Ela tem que ser numa posição mais média, que é onde existe o nosso centro gravitacional, tá bom? Bacana. Agora sim, a principal pergunta, qual o modelo ideal desses três aqui? A mochila, a bolsa maior e a menor com alça longa. Olha, qual você indica para o dia a dia? A mulher todo dia sai com bolsa. Sim. Qual o melhor modelo? Para o dia a dia, vai sair numa carga longa de trabalho, vai buscar os filhos, vai fazer as mil e uma tarefas que a mulher faz, uma bolsa com 2 alças presa nas costas, tá? E aí, feito esses ajustes. Lembrar então, para não pôr muito peso nesses bolsos de acessórios, utilizar mais o meio da bolsa e deixar o peso de uma maneira uniforme, tá? Então, se fosse para a gente recomendar um tipo de bolsa para o seu dia a dia, eu recomendaria esse. Eu acredito que sua coluna ela vai agradecer. Ok. Esse também é bacana. Isso, é interessante, mas mesmo assim... Porque esse está mais no centro do corpo humano. Sim, ele está mais no centro, mas vai utilizar apenas um lado. Então, Michel, eu quero usar porque eu gosto dessa bolsa e fim de papo. Então, troca. Usa um dia de um lado e usa o outro dia do outro lado. Vai mudando, tá? Mas o ideal seria sempre estar preso dos 2 lados para poder ser o peso existir de uma maneira uniforme, tá? Não somente de um lado. Porque passa o dia
inclinado para um lado para você ver, à noite vai doer demais. Aí tem que procurar o Michel, não tem jeito, né, Michel? Olha, a pergunta da Deise de Pernambuco, desculpa. Qual atividade física pode ajudar para quem tem dor na coluna? Olha, quando a gente pensa em atividade física, a gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro, um acompanhamento profissional ou especializado. Então, procure um educador físico, procure um fisioterapeuta, procure quem trabalha com atividade física. Em segundo, também vai aquela nossa questão do bem-estar. Então, não adianta eu falar que o melhor exercício vai ser, no caso, a musculação ou vai ser o pilates, se o paciente vai se sentindo obrigado aí. Desse jeito, a terapia não vai ter a eficácia. O estudo comprova pra gente que essa aceitação do paciente e do terapeuta, isso fortalece muito na hora de diminuir as dores ou chegar aonde você quer chegar com a terapia. Então, escolha também o que você se sente bem. Não faça nada de maneira obrigatória, por mais que seja da área da saúde, procure outra parte da saúde que você se sinta bem. Eu acho que esse seria o conselho que eu dou. Michel, o Calbi de Campinas, ele diz se a escoliose tem cura. Tem, porque na verdade a escoliose, na verdade, é o desvio lateral, né? Isso. Só que existem tipos de escoliose, tá? E existem também tratamentos diferentes para escoliose. A ciência vem tratando de uma maneira bem recente, bem interessante sobre escoliose, mas o ideal seria o quê? Uma avaliação, porque a gente precisa saber qual o tipo de escoliose, qual o grau de escoliose, se é uma escoliose idiopática, o que está acontecendo. Então, a gente não consegue dizer isso pela TV ou por telefone, tem que ter uma avaliação criteriosa e minuciosa mesmo. Parece que às vezes dor na coluna é uma dor geralmente que dá mais em pessoas adultas, né? Mas não, sim, pode dar em crianças, sim, já que o assunto principal do dia aqui é a mochila. Crianças. Isso. Os estudos mais recentes também comprovam que a criança que sente dor em região lombar ou região torácica, igual a gente comentou que são as regiões da curvatura da coluna, essa criança ela tem uma grande chance de desenvolver essa dor também na fase adulta. A gente tem esse pensamento, às vezes, um pensamento errôneo de pensar que é criança, recupera logo, bateu, daqui a pouco já fica zero. O corpo humano, ele está o tempo todo se adaptando e ele está sarando sozinho, sim. Quando a gente tem um corte, acontece a cura. Quando a gente tem uma fratura óssea, acontece a cura. Mas isso é de uma maneira biológica. Às vezes uma alteração mais importante ou maior, o corpo humano sozinho ele não consegue. Então, assim, fique atento com a criança também. Essas dores podem evoluir e podem continuar. Lembrando que a dor também é algo multifatorial. Então, essa parte emocional, psicossomática, que a gente fala tanto, vai influenciar. Então, o ambiente que a criança vive vai condizer aí também com o corpo dele e com o desenvolvimento também da autocura, que seria isso que o corpo faz. E como você já disse, Michel, os pais têm que criar o hábito de chegar todos os dias para os filhos e perguntar: tá se sentindo bem? Isso, como foi seu dia? Como foi seu dia? Exatamente. Sentiu alguma dor? Exatamente. Porque às vezes os dias vão passando, não pergunta, a criança não fala, né? E essa dor evolui para um trauma mais grave. Isso, vamos só dar um exemplo. De repente a criança chega em casa com uma vermelhidão no ombro. O pai às vezes não vê, ou a mãe não vê, a criança às vezes já toma banho sozinho ou algo assim e vai levando isso. De repente isso pode ser aí um sinal do corpo que está tendo alguma compressão a nível de nervos. Então de repente algum nervo que sai do pescoço e ultrapassa ali a região do braço pode estar sendo pressionado. E isso, a curto prazo, vai ser tranquilo, dá para resolver. Agora a longo prazo complica. Aí vai ter um custo. Olha, uma pergunta aqui do Douglas, de São Bento do Sul, Santa Catarina. Qual o peso máximo para uma bolsa de ombro unilateral? Tem regrinha? Então, essa regrinha, ela também cabe naqueles 10%, tá? Sim. Até 10% seria o ideal e seria o nosso conselho, mas mesmo assim, lembre-se disso que a gente conversou. O corpo humano foi feito para se mexer e ele deve, então, trabalhar de uma maneira individual. Então, cada dia usa um lado diferente do ombro que vai garantir aí a preservação da sua coluna como um todo, tá? Olha, a Patrícia, de Esperança, Paraíba, acho que ela chegou agora, ela perdeu o primeiro bloco que nós estávamos falando sobre as crianças, os filhos, né? Tem um filho, uma criança de 6 anos, que está em idade escolar. Existe uma bolsa, a melhor bolsa e forma de se usar nas costas ou a de carrinho? Isso. A melhor bolsa, então, para a gente recapitular, seria a partir do momento da escolha. Então, o dia que você for comprar a bolsa, seu filho vai opinar, mas não é ele que vai escolher. Então, na hora de escolher, pense em algumas coisas. A base tem que ser
larga. A bolsa não deve ser maior do que a própria criança, porque isso acontece muito também, a gente vê bolsas enormes em crianças minúsculas, né? Então a bolsa, ela tem que ser de um tamanho ideal, não pode ficar... Só vira um pouquinho, Maria. Vamos pegar aqui, olha, temos isso, inclusive a mochila. Isso, então aqui a gente tem uma mochila que ela é de rodinhas, que a gente já vai falar em seguida, mas vamos falar primeiro da alça, tá? Então essa mochila, ela não deve passar do tamanho da criança. Quando for colocar o peso, deve ser a parte mais pesada dos livros ou do que seja, a parte mais funda, tá? E ela não deve, na hora de vestir, ficar baixa, assim, ó, pendurada. Não deve ficar pendurada porque isso faz com que a criança, ó, force ela para trás o dia inteiro. Então, a posição neutra, ela é o mais, vamos pôr uns 5 centímetros acima da região do glúteo, tá? E próxima aqui, então, à cintura da escápula, ou seja, o ombro, tá? A gente deve deixar a bolsa aqui. Caso contrário, Michel, a criança usa de rodinhas, né? Então, procure uma rodinha maior. Quanto maior for a rodinha... Para ter mais estabilidade. Isso, melhor vai deslizar. E na hora de vestir a alça aqui, na hora de utilizar a alça, não deixar o braço nem esticado para trás e nem dobrado para frente. Em posição neutra, ou seja, a criança relaxada, ela deve, então, não ter desvio. E também repare nisso, tá? Seu filho não pode andar de lado. Tá bom? Repara nisso que já vai ser um bom conselho. Equilíbrio, gente. Isso, equilíbrio. E vai orientando os filhos, né? Tem um adolescente mandando aqui, dizendo que ele leva 5 livros na bolsa de escola. Poxa, conversa aí na escola, só leve o livro, o material necessário para o dia, né? Já foi mais uma dica nossa aqui. Ou se a criança fala assim, eu não consigo deixar esses livros em casa, eu preciso, tem aquela pressão que a gente já comentou, psicossocial, eu preciso levar esse material. O que eu faço? Distribui. Exatamente, perfeito. Na mão, na frente e atrás, nas costas. Ótimo.